Fala pessoal, está começando mais um PTK e Pipoca aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Patrick Ascioli e estamos aqui hoje para falar de mais um filme aí da franquia A Morte do Demônio. Mas antes disso, vou pedir para você não esquecer para já deixar o like aqui, também se inscrever no canal se você não for inscrito e também ativar as notificações para não perder vídeo nenhum. Então, vamos rodar a vinheta e falar sobre A Morte do Demônio, A Ascensão. Muito bem, estamos aí mais uma vez tentando trazer de volta, né, a franquia A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, Ash vs Evil Dead, como você queira chamar. A trilogia que começou lá em 1981, dirigida pelo Sam Raimi, teve 3 filmes, terminando aí em 1992, teve um reboot dirigido pelo Fede Alvarez em 2013 e também uma série aí que trazia o Bruce Campbell de volta aí como Ash, né, ele que era o protagonista da trilogia original, numa série de TV. E agora em 2023 a gente tem mais uma tentativa, né? 10 anos depois da última tentativa de levar esse filme para os cinemas. Estamos aí com A Morte do Demônio, A Ascensão, dessa vez dirigido aí pelo Lee Cronin. Muito bem, esse filme estava aí na expectativa de ser um filme de terror bastante visceral, com bastante sangue, com bastante cenas aí assustadoras, nojentas, coisas que a gente já tem aí mais ou menos familiaridade dentro da franquia, mas ele decepciona na sua execução, assim. E isso para mim é o grande problema, assim, é a forma como ele é executado criativamente falando em questão de narrativa. Isso se deve assim porque, né, ele é bem produzido de certa forma, ele tem, na verdade ele é esforçado, ele é um filme que se esforça, o elenco ali, ele tenta também se esforçar, o Lee Cronin tenta se esforçar na direção, apesar dele não ser muito bem sucedido nisso ali. A gente tem também um elenco que ele tenta se entrosar, mas a direção também não ajuda eles muito, então fica meio ali num vai ou não vai, vai ou não vai, e acaba ficando tudo pelo meio do caminho, mais ou menos assim. Ele tenta uma fotografia, ele tenta um design de produção, ele tenta criar alguma coisa mais interessante ali, mas não funciona muito bem, né? Dentro da franquia a gente tem agora, né, uma mudança de cenário, a gente está num cenário urbano, num prédio antigo, ali numa cidade, que a gente sempre tem muita coisa na cabana, né? Tudo mais isolado no meio da floresta, e dessa vez a gente tem uma coisa na cidade que é, a gente imagina que vai trazer novos elementos, novas situações para dentro desse contexto ali do que a gente já conhece da franquia, e isso não é muito aproveitado, assim, né? Se eles estivessem numa cabana, se eles estivessem num porão, se eles estivessem em qualquer lugar, teria o mesmo efeito que tem ali. Então essa questão do cenário urbano não acrescenta muito. A gente tem uma interação, né? Porque a gente está num prédio, a gente tem um vizinho, tem outro ali, mas nada que seja muito estranho do que a gente poderia ver numa cabana isolada, porque sempre que o roteiro pede, pode aparecer qualquer pessoa lá e, né, se envolver na questão. Então não funciona muito bem. Eu acho que um dos problemas assim que eu identifico que fica me incomodando é um pouco a edição. Eu acho que a forma de montar o filme não foi uma das mais certeiras, porque eu acho que a montagem ela acaba prejudicando um pouco o ritmo assim, e também a forma que ela cansa no sentido de que você tem uns cortes às vezes abruptos, o ritmo fica um pouco difícil de você absorver, porque ele acaba entrando numa repetição de cenas que é um problema também de narrativa, mas que a edição ajuda, né, intensifica você a perceber ainda mais esse problema narrativo ali. Eu acho que o Lee Cronin também ele tenta muito beber da fonte do Sam Raimi, ele tenta beber um pouco da fonte também do Fede Alvarez. Quando ele vai tentar mostrar um pouco mais da identidade dele, ele faz uns planos meio ruins, assim, uns planos que ficam meio caóticos e que você na verdade fica se perguntando, tá, isso tá acontecendo mesmo ali dentro dessa cena? É uma forma de filmar? Ou ele tá criando alguma questão narrativa ali pra gente poder entender, sabe? Ficam umas coisas meio esquisitas, assim, uns planos que ficam meio feios. Tem horas que a pessoa, né, uma pessoa tá falando, aí tá bem perto do rosto dela de perfil e tá vendo os outros personagens bem atrás, e isso fica parecendo aquelas telas divididas, só que na verdade tá todo mundo no mesmo ambiente, então ficam umas coisas meio confusas assim, e fica meio sem propósito. A direção, os planos de sequência, eles são meio sem propósitos, e alguns desses propósitos, eles são para beber em outras fontes, e quando não é para beber em outras fontes, quando é para dar a marca do diretor ali, que fica muito
simplista, ela não funciona muito bem e fica desinteressante. Mas o grande problema para mim é a construção narrativa realmente. Não dá para se apegar àquela família, os contextos muito, se bebe muito em dramas, né? Tem questões de passado, tem questões de futuro, tem questões que estão ali no presente, tem muito drama dentro dessa família, mas esse drama fica muito no diálogo e não dialoga com o público, não dialoga com o espectador, a pessoa que está lá assistindo o filme, né? Eles dialogam muito, eles conversam muito sobre algumas questões ficam subentendidas, muitas delas são clichês ali, que a gente já cansou de ver em narrativas, principalmente de filmes de terror, mas elas não dialogam com o público, então a gente não cria empatia por esses personagens e a gente fica indiferente se eles vão ser possuídos ou não, se eles vão ser mortos ou não, o que acontece com eles, e principalmente os personagens coadjuvantes que vão aparecendo ali durante a narrativa, a gente se importa menos ainda com eles e fica ali, paira ali sobre a gente que existe alguma coisa, né? Existe uma relação do personagem que faz parte da família principal com o vizinho X lá e tal, porque a gente vê algum diálogo ali que dá a entender aquilo ali. Só que isso não é construído de forma relevante no filme, que você não se importa de como aquilo aconteça. Beleza, mas Patrick, tem um filme, tem 1h36, né? Tem 1h35 ali. Você não vai querer que ele crie uma interação, porque a história não é essa. Beleza, mas é assim, quando você traz num diálogo uma questão e você depois cria uma cena que vai fazer você se preocupar, tem a intenção de fazer você se preocupar com um determinado personagem. E aí você entende, poxa, ele trouxe aquela informação e agora ele quer que eu me importe. Só que ele não desenvolveu aquela informação de uma forma para eu me importar agora. Claro que é um filme que não dá para você fazer um grande desenvolvimento de personagem, até porque a história ela é bem contida na questão do livro dos mortos, etc. Mas você pode trazer algum tipo de interação entre os personagens, algum diálogo, alguma coisa que aconteça ali, principalmente durante os momentos de tensão, que faça a gente, que algum personagem se importe tanto com o outro, que faça a gente também se importar. Em 1h30 dá pra você fazer isso sim, tem filmes que fazem e são bem sucedidos nisso. Esse filme simplesmente não consegue. Então eu acho que é um problema narrativo, assim, fica muito caótico de você entender o que eles querem realmente trazer ali. Fica muito esse marketing de a mãe, e a questão da mãe, a mãe ser possuída, e os filhos, e não sei o que, e a irmã, e toda essa questão, mas não sobra nada. E aí eu acho que precisava de um pouco mais de diálogo com o público, um pouco mais de fazer o público se importar com essas pessoas para a gente poder entrar um pouco mais dentro dessa história e se conectar um pouco melhor com o filme. E aí você apela para um banho de sangue, cenas bem viscerais. Então, como a franquia já é conhecida, você com certeza vai ver ali muitas cenas viscerais, como eu falei, né? Tem algumas já no trailer, as mais impactantes estão no trailer, então eu acho que não vai ter nada de impactante para você no cinema se você já viu os trailers. E aí eu acho que esse não é o propósito, apesar dos filmes originais terem muito isso, né? Eles faziam de uma forma criativa, eles faziam de uma forma cafona até, era meio galhofa, uma coisa meio cômica ali com terror, era uma mistura bem interessante ali que o Sam Raimi fazia. E aqui o Lee Cronin não consegue fazer, então fica uma coisa muito tentando ser muito real, mas eu ficava muito assim, caraca, olha esse sangue falso, olha essa maquiagem, olha esse copo de vidro que é feito de açúcar ali, eles estão comendo como se fosse vidro de verdade. Então, tipo, nada eles tentam fazer muito real demais as coisas pra gente ficar muito naquela coisa, porque, né, nos originais a gente tinha uma coisa mais galhofa ali, como eu tô falando, e aqui eles tentam fazer uma coisa bem mais real, só que fica ainda mais artificial, porque você consegue ver realmente os esforços todos que eles têm para fazer aquilo ali se parecer muito real e acaba não sendo isso. Então é um filme que todo mundo está tentando se esforçar ali, mas ninguém consegue atingir realmente o objetivo e fazer esse filme funcionar com êxito assim. Você provavelmente vai virar a cara em alguns momentos nojentos, alguns momentos de sangue, alguns momentos de desmembramento, mas por medo não vai ser. É um filme de terror que ele fica muito básico ali. Se você está procurando um filme de terror, você vai encontrar uma coisa quase terror, que vai te fazer lembrar
de outras coisas que você já viu, mas com certeza não deve te agradar não. Mas se você quiser arriscar, A Morte do Demônio, A Ascensão, já está nos cinemas de todo o Brasil. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje ficando por aqui. Mas, como sempre, pedir para você não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. E, claro, ativar as notificações porque aí você não perde vídeo nenhum. A gente se vê muito em breve num próximo vídeo. Até lá!